Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e estamos iniciando aqui mais um vlog de leitura, tá? É o vlog de Tempo Estranho do Joe Hill, que é inclusive a leitura coletiva que eu tô organizando nesse mês de abril. E assim, eu já tô começando esse vlog um pouquinho atrasada, porque hoje é sábado, dia 10, e eu comecei a ler na terça-feira, não me lembro que dia era, acho que dia 6, numa live de sprint. E aqui são 4 contos, tá bom? Onde nós vamos ter pessoas comuns em situações extraordinárias. E eu comecei a ler o primeiro, que é esse conto aqui, ó, que é o Instantâneo. E o que que acontece? Eu só li umas 31 páginas exatamente. Tá bem no comecinho mesmo, e como os contos são mais longos, 30 páginas não é nem 50% nem nada assim, então dá pra comentar bem pouco, né? E nesse conto aqui nós vamos ter um garoto de mais ou menos o quê? Seus 13 anos ali. E tem um dia que ele tá de boas e tal, e ele vê uma senhora que antigamente era a babá dele, que ela parece estar um pouco perdida. E ele resolve ajudar essa senhora a voltar pra casa, né? Aí durante esse caminho que ela vai conversando com ele, ela fala sobre um homem estranho com uma Polaroid e que ele não deve deixar esse homem tirar uma foto dele, senão vai começar a roubar coisas dele, né? E ele acha que isso é só um delírio, né, da velhinha e tudo mais. Só que no dia seguinte ele acaba realmente vendo um homem, assim, com as características exatas que ela falou. E a gente começa a ver os pensamentos de medo, né, atormentando esse menino por causa da visão desse homem aí com a Polaroid. Aí a gente vai ficar nessa pra ver se vai ser alguma coisa sobrenatural ou não, e o que vai rolar com esse garoto, né? Mas enfim, eu li só esse comecinho, né, então não tem problema eu começar esse vlog um pouquinho atrasada. Mas quando eu terminar de ler esse conto, eu venho conversar com vocês. Esse conto tem... cadê? 97 páginas, tá? Então, à medida que eu for concluindo cada conto, eu vou estar vindo conversar com vocês sobre eles. Não vai ter spoiler, tá? Eu vou conversar um pouquinho sobre cada um deles, mas não vai ter spoiler esse vlog. Então, vocês podem assistir tranquilos, tá bom? Mas, enfim, quando eu acabar de ler esse conto, eu volto aqui pra conversar com vocês sobre ele. Eu consegui terminar o conto do Joe Hill. Amanhã eu devo comentar melhor sobre ele como um todo, né, pra vocês. E também lá dentro do grupinho. Mas eu curti bastante, tá? É um terror, mas assim, é mais um suspense do que um terror, não dá medo não, tá? Eu achei mais ele triste, porque eu terminei o conto com medo de envelhecer e de esquecer as pessoas que eu amo. Foi isso. Bateu até um apertinho aqui no peito. Gente, então, passando aqui só pra dar uma atualizadazinha no vlog, eu terminei o primeiro conto, né? Terminei ontem em live. E eu gostei bastante dele, tá? Até porque, como eu tava falando, né, esse menino, ele tenta ajudar a velhinha e depois ele se depara com um cara lá que parece, né, com as descrições da velhinha. Eu não acho que seja um terror, sabe, efetivamente. A parte sobrenatural da história, ela não dá medo, efetivamente, mas eu acho que ela pega mais pela questão emocional. Porque independente de ser um elemento sobrenatural, todo mundo vai ter que chegar até a velhice em algum momento, né? Existe a doença do Alzheimer e acabou me lembrando muito isso durante a leitura, né? A questão de você esquecer as coisas. Eu terminei o livro com medo, assim, de, sei lá, envelhecer e esquecer as pessoas, a verdade é essa. Mas não foi por causa do elemento sobrenatural, foi porque eu conseguia fazer links, né, desse tipo de elemento com coisas que acontecem na nossa vida, que acabam acompanhando a velhice, né? Então é sobre isso. Eu gostei bastante do conto, até porque ele não é o tipo de conto que encerra ali quando acaba o momento sobrenatural, né? Você tem uma introdução, você consegue ver exatamente quem é esse menino, esse personagem, você conhece um pouco essa idosa, passa pelo evento sobrenatural e também, assim, sobre anos depois, né? Depois que ele viveu essa experiência. Então, assim, eu gostei bastante, tá? E, assim, para um primeiro conto do autor, eu adorei. E sem contar que ele lembra muito a escrita do King, tá? É muito parecido, né? É pai e filho, né? Sei lá, o King devia contar histórias de terror pra esse menino, não sei. Então, assim, realmente é muito parecido. Então, pra mim, que sou fã do King, eu realmente gostei. Imagino que também quem é fã vai gostar desse tipo de escrita. Ele é bem descritivo, a gente acompanha os pensamentos
dos personagens, e isso pra conto eu acho excelente, né? Porque tem muita gente que se incomoda com conto justamente por ser uma coisa muito rápida. Aqui não, ele dá profundidade ao personagem e à situação. Tanto é que a gente até consegue ver como é que é a relação desse personagem, né? Que a mãe dele é muito distante, enquanto o pai tem os seus esforços de trabalhar, pode até não ser tão presente, mas você vê que o pai é muito atencioso com o filho, ele tá sempre ali preocupado e tal. Então, assim, é um conto, mas ele é bem completo. Eu até tô em dúvida se eu posso chamar isso de conto, né? Porque é quase como se fosse uma novela, sabe? Porque ele é muito completo. Então, assim, para uma primeira história, vamos tratar assim então, eu adorei e eu quero começar a ler o próximo em breve. Só que, assim, como é um vlog e é a leitura coletiva do mês, vocês devem ver aí uns dias meio soltos, meio aleatórios durante esse vlog, tá? Porque eu tô lendo com um certo espaçamento de tempo cada história. Mas enfim, gente, é isso. Gostei bastante do primeiro conto. Depois a gente conversa sobre os outros. Eu sou literalmente a vergonha da profissão, né? Porque eu consegui a proeza de me atrasar na minha própria leitura coletiva. Enfim, eu concluí a leitura da segunda história do livro Tempo Estranho e, nossa, eu ainda tô digerindo isso, tá? Tipo, eu terminei de madrugada e eu tô aproveitando que agora eu tô sentando aqui pra gravar alguns vídeos, que eu não sei se eu vou conseguir porque o barulho hoje tá complicado. Mas assim, eu tô tentando digerir essa história ainda, tá? Então talvez esse pedaço do vlog saia um pouquinho confuso, porque eu ainda tô absorvendo. Enfim, a gente começa a história tendo uma cena ali, né, de um rapaz levando a priminha dele mais nova pra casa e tudo mais. E eles são negros. E aparece um policial na história. Acho que só por isso aí já dá pra vocês terem uma noção sobre um dos temas que a história vai tratar, né? Eu nem preciso falar nada. E eu já fiquei meio tensa, assim, no primeiro capítulo, né, que mostra essa cena, porque eu vi o quão triste é a situação, como que além do preconceito já ser uma coisa ruim por si só, ele ainda pode ser perigoso para as pessoas. E logo em seguida a gente vê que a gente vai acompanhar mais personagens nessa história, e vão ser uma jornalista, um cara que tá se divorciando da esposa e a advogada dela, né, tá pedindo um... Não sei como é que fala o nome exatamente. É como se fosse um documento pra manter ele afastado do filho, sabe? Por causa de questões de que esse homem pode ser perigoso e ele não tem mais o direito de andar armado. Então ela tá indo lá com o documento pra poder tirar as armas dele. E por último, nós vamos ter um casal diamante. Depois todas essas histórias vão se conectar. Tipo, no primeiro momento talvez você fique confuso lendo, do tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Porque as histórias parecem muito distantes, mas elas vão se conectar a partir de um tiroteio dentro de um shopping. E eu gostei desse conto no sentido de que ele traz o terror real, né? Uma coisa que as pessoas realmente podem sentir medo no dia a dia e elas não sabem o quando esse tipo de coisa pode acontecer, né? Primeiro aí nós temos a questão do racismo, que as pessoas sofrem com isso todo dia. E também tem aí essa questão do tiroteio, né? Meio que rola um massacre ali. E assim, gente, aqui no Brasil, eu acho que não rola muito dessas coisas. Eu me lembro de 2 casos, né? Um que foi do Colégio Realengo e outro o massacre de Suzano. Mas lá nos Estados Unidos tem muitos casos de massacre, sabe? Então quando eu vi que o tema que seria abordado nessa história seria esse, eu imaginei o como que isso deve ser perturbador para as pessoas de lá. Porque assim, aqui aconteceu já no Brasil. Só que, por exemplo, minha mãe nunca teve medo de me mandar pra escola e um tipo de coisa dessas acontecer, sabe? E eu imagino que lá nos Estados Unidos deva ser realmente uma coisa que atormenta as pessoas, né? É um país que já teve diversos massacres em escola, já teve massacre, acho que na igreja, teve atentados terroristas também, né? Então, é uma coisa que dá medo nas pessoas e é um medo real, sabe? Que pode acontecer a qualquer momento e elas não têm como prever ou evitar. E essa história, assim, não tem nenhum elemento sobrenatural, tá? É só essas questões mesmo.
Então, assim, é uma história que vai estar abordando diversos temas, sabe? É a questão dos massacres, questão do porte de arma em si, né? Porque não fica claro do tipo posicionamento, se é contra ou a favor, e eu mesma nem tenho uma opinião formada quanto a isso. Só que a questão é que lá nos Estados Unidos é uma coisa meio que fácil você conseguir uma arma, e o sistema pode ser bem falho a respeito de quem vai conseguir ter essa arma, sabe? Então, assim, é uma coisa... Eu não sei nem o que discutir exatamente, porque é muito complicado definir isso. Então, assim, essa novela me impressionou de uma forma que ela trabalha muitos problemas que existem na nossa sociedade, sabe? Não tem nenhum elemento sobrenatural. E é uma história pesada, é uma história que intimida, sabe? Que você tem medo de coisas assim acontecerem. Principalmente eu acho que quem é negro vai sentir mais isso, né? Porque o racismo tá aí todo dia, né? Você vê pela atitude de algumas pessoas. Então, é um medo bem real, né? Um terror social, digamos assim. E sobre o final dessa novela, eu não gostei do final, mas assim, não é no sentido de que ele é mal feito ou ele é mal estruturado, não é isso. A questão de eu não ter gostado é porque eu esperava uma coisa, eu tinha esperança de uma coisa, sabe? Eu queria um final bom, digamos assim. Eu tinha esperanças, né? E foi um final bem triste e eu não gostei disso, né? Mas eu acho que fez todo sim. Os carros de som, gente, misericórdia. Mas fez todo sentido com a história, né? Com os questionamentos que o autor queria levantar. E também pelo fato dele estar trazendo esse terror social de que é uma coisa que, inclusive, eu acho que as pessoas dos Estados Unidos devem sentir mais do que a gente, né? A respeito dessas coisas de massacre. Então, é uma coisa que eu fiquei meio triste, né, lendo, porque eu acho que a realidade às vezes pode ser mais cruel e mais aterrorizante do que uma história com elemento sobrenatural, sabe? Então, assim, é uma história que eu fiquei bem chocada, eu ainda tô digerindo, mas ela é bem formulada, ela trabalha vários temas, assim, importantes que precisam ser discutidos. E como eu já tô atrasada na minha própria leitura coletiva, eu nem sei como que eu vou, sabe, continuar lendo a outra história hoje, porque essa daqui realmente tá me consumindo, sabe? Digamos assim. Mas é isso. Foi um final triste, mas a história é boa, sabe? Então, estou impressionada com Joe Hill. Gente, então, eu terminei de ler o conto que eu tava lendo na live, que era o Nas Alturas, né, do Tempo Estranho. E, assim, não rolou pra mim, tá? Das 3 histórias, essa é a primeira que eu não gostei. Aqui nós vamos ter um cara que ele vai saltar de paraquedas junto com a garota que ele gosta. E aparentemente é pra honrar a memória de uma outra amiga deles, que no início da história a gente não sabe se ela tá simplesmente internada por causa de alguma doença ou se é porque ela já faleceu. Gente, desculpa os barulhos de cachorro e pessoas inconvenientes de vizinho, mas assim, essa semana tá complicada, então vai ter que ser com esse barulho mesmo, tá? Ainda mais que é vlog. Enfim, algo dá muito errado nesse salto de paraquedas e ele acaba parando numa nuvem. Só que essa nuvem, ela tem a aparência de nuvem, mas ela tem uma... Ela é sólida, sabe? Do tipo, você anda em cima dela, ela só tem a aparência de nuvem. E ele vai estar relembrando vários acontecimentos da vida dele, né? Que cercaram essa garota que ele gosta e essa outra moça. E assim, ao meu ver, a história até traz uma mensagem bacana a respeito de que às vezes a gente precisa valorizar mais a vida e saber o momento de se despedir das coisas e simplesmente não ficar correndo atrás de coisas que não valem a pena, de que não vão levar a nada, e que você deve realmente aproveitar a vida pra não ter arrependimentos do tipo, nossa, eu tô aqui agora e eu não vivi nada, sabe? Essa mensagem é bacana, mas a maneira que ela foi apresentada é muito estranha e eu não gostei. Tipo, na verdade, a estranheza dessa história foi o que me conectou primeiro. Eu fiquei muito curiosa pra saber o que era essa nuvem, o que estava acontecendo ali. Só que a história não vai te explicar exatamente o que é aquilo, né? Então, fica nessa estranheza e você não sabe o que tá acontecendo. E apesar dela trazer essa mensagem bacana, eu tava mais interessada na parte sobrenatural da coisa, digamos assim, né?
Fiquei muito curiosa pra saber o que era aquilo. E não teve essa explicação, né? Basicamente foi uma pessoa comum vivendo uma situação extraordinária, mas a gente não teve um aprofundamento específico sobre essa parte extraordinária. Eu não tava vendo maneiras do personagem conseguir sair daquela situação, mas o final da história até que me surpreendeu, sabe? Como que as coisas se solucionaram. Mas eu queria mais da parte sobrenatural. Eu não consegui me importar tanto com a vida do personagem. Eu acho que pelo fato de justamente ele sentir que ele não viveu o suficiente a vida dele, foi o que fez eu não me conectar com ele. Eu realmente não achei a vida do personagem interessante, sabe? Mas foi isso. Foi um conto bem estranho e eu não gostei, mas por enquanto o livro ainda tá em saldo positivo, porque de 3 histórias eu só não gostei de uma. Vamos ver como é que vai ser a próxima, né? Depois a gente conversa sobre. Então, terminei o último conto, que é Chuva, né? E eu gostei muito desse conto. Eu acho que foi o que eu mais gostei do livro, né? Porque aqui nós vamos ter uma história onde um dia, do nada, a chuva mudou de forma e ela tá chovendo como se fosse umas espécies de agulhas de ouro e prata. Só que, tipo assim, o primeiro dia em que cai essa chuva é um dia ensolarado, tipo, todas as pessoas estão na rua, sabe? E por conta dessa chuva, muitas pessoas acabam morrendo, né? Porque elas são perfuradas por essas agulhas. Aí, só que isso são, tipo assim, as primeiras páginas. Aí você pensa, ué, cadê o terror da história, já que a tragédia já começa na tragédia, né? E assim, o terror que tem aqui, na verdade, é muito sobre o como que as pessoas surtam diante de algumas situações extraordinárias. Tudo bem que o Joe Hill usa uma situação completamente absurda pra isso, né? Mas eu achei que as pessoas aqui agem de maneiras muito estranhas, do tipo, umas começam a achar que é um apocalipse, né? Então nós vemos muito do fanatismo religioso, né? Tem um grupo aqui que eles acreditam que o mundo vai acabar. Nós vemos muito do preconceito das pessoas vindo à tona, né? Porque parece que quando as coisas entram em situações que a vida fica meio que sem lei, digamos assim, porque você vê que toda a comunidade ali tá voltada pra, tipo assim, recolher os corpos, dar uma assistência e tudo mais, e você vê que outras querem se aproveitar da situação, tanto pra saquear a casa das pessoas ou fazer algum mal, né? Tipo assim, a pessoa já guarda aquele preconceito ali dentro dela e como ela vê que tá uma situação de causa, ela quer se aproveitar disso. Então, assim, são coisas que mesmo que esteja sendo dentro de uma situação absurda, trazem o terror real, o terror humano, sabe, né? O como que o ser humano pode se tornar cruel. E além disso tudo, ele também vai trabalhar um pouco dessa questão do luto. Eu gostei muito desse conto, porque eu achei ele bem imprevisível. Sério, tipo, ele já começa nessa tragédia e eu não sabia pra onde que a história ia. Na verdade, eu tive essa sensação com todos os contos do livro, né? Tipo, todos eles, mesmo eu gostando ou não da história, eu ficava sempre do tipo, eu não sei pra onde a história tá indo, eu não tô conseguindo deduzir nada. E isso é uma coisa muito boa, né? Quando você não consegue prever o que vai acontecer na história. Eu vi algumas críticas negativas sobre esse livro, mas assim, crítica negativa do King e do Joe Hill sempre existiram, né? E na maioria das vezes eu acabo discordando, como esse é o caso, né? Das 4 histórias eu só não gostei da terceira, como eu falei pra vocês. O resto eu realmente adorei. Eu acho que ele traz críticas excelentes. Só que o problema maior, que eu imagino que a maioria das pessoas não vai gostar desse livro, é porque não são histórias que vão te dar medo. Por mais que seja vendido como uma história assim de terror, né, que as pessoas vão se encontrar com terror, é um tipo diferente de terror. Não é aquele terror de dar susto, de você querer dormir com a luz acesa, mas sim aquele terror muito humano, aquele terror que vai fazer você refletir sobre o caráter de algumas pessoas ou até mesmo sobre algumas situações, né, que nem o primeiro conto, em que tinha essa questão aí de você esquecer as coisas. Então eu fiquei muito assim pensando o como que deve ser aterrorizante a velhice, né? Você perder parte das suas lembranças, e bem ou mal são as nossas lembranças e experiências que fazem de nós quem somos. Então realmente é uma coisa triste e aterrorizante nesse aspecto. No segundo conto tem toda aquela questão, né, a respeito do armamento, e também traz muita questão, né, de massacres que aconteceram
aconteceram nos Estados Unidos, que pra eles deve ser uma coisa mega aterrorizante, né, pela quantidade de vezes que já aconteceu. E isso é uma coisa muito triste, sabe? É real. E nesse último conto também, né? Você vê como que uma situação onde o ideal seria as pessoas se unirem e se ajudarem, darem apoio umas às outras, mas elas estão tentando se aproveitar ou machucando umas às outras. Então, eu acho que é esse tipo de terror que nem todo mundo vai estar acostumado, nem todo mundo vai estar adaptado, porque uma pessoa que pegar esse livro aqui, pensando que vai achar uma história assim de terror, de susto e tudo mais, cara, ela vai detestar, porque não é esse tipo de terror. Esse é aquele tipo de terror pra você refletir sobre o caráter da humanidade. Então, assim, eu adorei esse livro, tá? Eu acho que todos eles trazem mensagens incríveis, coisas pra você realmente refletir. Nem todos vão ter uma conclusão agradável. Por exemplo, o segundo eu fiquei bem triste com o final, sabe? Mas eu acho que o terror tava ali. Eu acho que só o terceiro, assim, que realmente não deu pra mim, tá? Assim, dei uma leve decepcionada ali com o Joe Hill na terceira história. Mas as outras três histórias daqui me agradaram bastante. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Mas eu gostei bastante do livro. Mas é aquela coisa, não é o tipo de terror pra todo mundo, tá? Eu acho que talvez tenha sido isso que tenha pego muitas pessoas desprevenidas, né? Delas acharem que é aquele terror comum, aquele terror de susto, e não é. Então acho que talvez o problema aí seja questões de expectativa. Mas em questão de texto, escrita, história e criatividade, eu realmente adorei, sabe? Você vê que o Joe Hill tem... Ele que pegou realmente o talento ali do pai. Inclusive, eu acho a escrita dele muito parecida, a maneira como ele aprofunda os personagens, o caráter humano, as reflexões, eu achei bem similar. Só o terceiro que eu achei estranho, mas beleza. E é isso, gente. Fica aí a minha recomendação, tá? Porque se você quiser refletir sobre o caráter da humanidade em situações extraordinárias, Tempo Estranho é uma boa dica, tá bom? E é isso, eu vou encerrar o vlog por aqui, né? Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo, vamos bater um papo, tá bom? Se você leu e gostou ou não gostou, vamos conversar da mesma forma, tá bom, gente? É normal ter opiniões diferentes e tá tudo bem quanto a isso. Inclusive, eu tenho muita curiosidade pra saber se alguém gostou dessa terceira história, porque, gente, ela é uma viagem que vocês não têm ideia, entendeu? Mas enfim, vamos conversar aqui embaixo, tá? Lembrando que aqui também vai ter o link de compra para esse livro e outras obras do autor, caso você se interesse. E bem, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vlog. A nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!